Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast IPEJAP. Meu nome é Conrado, sou aluno pesquisador do Instituto. Olá pessoal, meu nome é Marjorie, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Antes de dar início à nossa entrevista de hoje, apresentar nosso convidado, eu gostaria de agradecer à Faculdade de São Luís pelo patrocínio aqui, pela sala que eles emprestam pra gente gravar o podcast. E também agradecer ao professor Adriano, a Ciaja, a Daniel Medina, todos aí pela parceria de sempre. E hoje o nosso convidado especial é o José Antônio de Souza Rossato Júnior, atual secretário do Conselho de Administração da Coplana. José, muito boa noite. Muito boa noite, Conrado. Boa noite, Marjorie. Muito agradecido pelo convite e, em nome de vocês, agradeço também ao professor Adriano pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Nós que ficamos gratos. Sim. Antes de mais nada, também eu gostaria de apresentar um pouquinho do Instituto. Nós somos um Instituto de Pesquisas aqui de Jaboticabal e nós contamos com uma salinha, uma sede lá na Ciaja, Associação Comercial e Industrial daqui de Jaboticabal. As meninas lá da Ciaja disponibilizaram o espaço para nós e aí a gente está aí com eles desde sempre. Bom, neste momento é importante a gente também apresentar nossos apoiadores, porque assim, graças a eles, a gente pode dar início a projetos como esse do podcast. Então, fica aqui o nosso agradecimento. A Ceramic Stephanie, KND Consultoria e Treinamento, Realiza Empreendimentos Imobiliários, Óticas Carol, Eligia Organização Contábil, Uniodonto, Beraldo Costa Contabilidade Empresarial, Lojas Certeza Magazine, Lojas Certeza Baby, Corfor Organização Contábil e Master Contabilistas Associados. Senhor Rossato, como prefere que a gente chame? Tirando o senhor, você pode chamar de qualquer forma. Ok. Rossato, pode ser? Tá ótimo. Ok. Rossato, a gente gostaria de conhecer um pouco melhor você, entender como foi o seu início no mundo empresarial, como foi a sua formação. Poderia compartilhar isso com a gente? Claro. Excelente pergunta. Dizem que se a gente não sabe de onde vem, a gente não sabe para onde vai. Então, refletir sobre o porquê ele nos faz reafirmar o nosso caminho. Sim. O meu ingresso no mercado de trabalho, ele vem após o meu curso de agronomia. Por que eu fui fazer agronomia? Porque eu tinha feito colégio agrícola. Eu fui aluno do CTA, do colégio agrícola, fui interno. E por que eu resolvi fazer colégio agrícola? Por uma questão de família do meu pai, que tinha sido também aluno ali, e acabei me contagiando pela história dele. Fui fazer o colégio, do colégio fui fazer agronomia, e da agronomia tinha a expectativa de que eu pudesse trabalhar com ele, e em nenhum momento ele me sinalizou, e eu fui começando a enviar meus currículos próximo ali da formatura e começando a me preparar para alguns processos de trainee, e acabei sendo absorvido pela Pioneer Sementes, que na época era um braço da Dupont e que hoje se fundiu com a Corteva, com a Dow AgroSciences e formou a Corteva. Eu fiquei nesse programa como um trainee, fui efetivado e ali foi minha primeira experiência no mercado de trabalho. É ali que você começa a entender o que é o mercado de trabalho. Passei pela Cap Júnior durante a graduação e tinha uma certa ideia do que seria. E fiquei na Pioneer por quase 2 anos, quando então eu retorno para a região por uma opção particular, tendo em vista que a empresa olhava estrategicamente até pelo negócio dela, que era semente de milho, de Goiás para cima no nosso país. E eu queria cada vez mais olhar de Goiás mais próximo da região. Então, eu percebendo isso, eu imaginei que seria mais interessante do ponto de vista de carreira retornar para mais próximo, mas eu não podia vir também bater na porteira da fazenda e dizer: pai, estou aqui para trabalhar com o senhor, porque ele também não sinalizava que ele gostaria. Então eu volto passando num programa de pós-graduação. Eu fui fazer um mestrado aqui na Unesp, acabei sendo aprovado para o programa. E aí ali eu já começo a me estabelecer
dentro do que eu imaginava, que era estar mais próximo dos negócios da família, mais próximo da Coplana, que eu havia vivenciado um grupo de jovens, e com isso eu conseguiria estar mais próximo da cooperativa, imaginando que ali pudessem aparecer oportunidades para trabalhar no sentido de cooperado, contribuindo com a organização. E nisso acabou surgindo o mestrado, acabou surgindo o doutorado, e após o doutorado eu acabei indo para a Coplana, né, num convite em 2014, e me tornei presidente junto com um grupo que compunha ali uma mescla de pessoas mais experientes com pessoas mais jovens, e da Coplana começa também a abrir um braço da docência por conta da pós-graduação, e que eu me apaixonei também pela docência e exerço ela até hoje. Me envolvi com a propriedade, a qual eu me envolvo hoje, e meu pai, tenho ele hoje como um mentor. Eu tenho estado à frente dos negócios e me colocado como um eterno aprendiz nessa jornada. Então, essa é a minha história no mercado de trabalho e aonde estou atualmente. Nossa, muito legal. Muito legal. Então, nessa história toda, nessa trajetória toda, você considera que teve uma experiência assim, extremamente ou minimamente ousada que você teve, até você chegou a ficar, nossa, isso aqui foi bom, isso aqui eu não me imaginava fazendo isso? Marjorie, essa decisão de sair de uma empresa, ela, para mim, foi uma das mais desafiadoras de escolher. Eu explico assim, hoje olhando, quando você olha para trás, você vê decisões que você tomou e que a experiência te auxiliaria a ter feito coisas diferentes. Eu acredito que eu não teria mudado a escolha que eu fiz, mas para mim uma decisão muito importante, significativa e desafiadora foi abandonar o mercado de trabalho pela Pioneer, tendo sido efetivado como trainee, com uma empresa em pleno crescimento, com uma cultura em expansão, e de repente fazer uma avaliação da minha carreira, do momento da empresa, e imaginar que no futuro não faria sentido estar ali, e aí tomar uma decisão antes disso acontecer, sem necessidade de ter tomado. Hoje eu vejo que valeu muito a pena, mas para mim, naquele momento, foi uma decisão que me drenou muita energia, me tomou muito tempo, porque eu estava super satisfeito na empresa, eu estava muito contente na empresa, começando a aparecer as oportunidades de mostrar realmente o espaço efetivado, ter uma história de mudar o crachá de cor. Você entrava como trainee, era um crachá amarelo, a hora que você era efetivado, ele se tornava verde. Todo mundo olhava e falava, poxa, seu crachá mudou, você foi efetivado, poxa, que bacana. O salário aumentava, os benefícios aumentavam, você tinha acesso a bônus que não tinha como trainee. Enfim, era uma vida de qualquer recém-formado fabulosa. E de repente olhar tudo aquilo ali e abrir mão do certo pro duvidoso não é fácil, e eu fiz uma aposta, e hoje eu vejo que foi uma aposta muito bem sucedida, e que eu acho que no momento foi difícil de ter tomado essa decisão, mas que o tempo mostrou que foi uma decisão que, para mim, dentro do que eu tinha como expectativa, do que eu imaginava, valeu muito. Que bom. Interessante que você tem colocado aqui para nós até agora. E aproveitando esse gancho dessa escolha que você teve que tomar, se você pudesse voltar lá no tempo, quando era mais jovem, no início da carreira, teria algum conselho que você daria para o Rossato naquela época? Conrado, busque algo que te dê prazer, tendo em vista até a frase, escolhas uma profissão que te dê prazer e não terás que trabalhar um dia sequer. Então, escolha algo que te brilhe os olhos, e estude muito. Seja o melhor que você puder dentro do que você se propõe a fazer e que é algo que te brilhe os olhos. Então, essas seriam duas
duas contribuições que eu gostaria de ter ouvido lá atrás. Estude, seja bom e, acima de tudo, estude naquilo que você tem paixão. Porque aí, você descobrindo o que você tem como paixão, o que te dá prazer, o trabalho vira algo muito prazeroso, e aí você faz porque você gosta e não porque você tem que fazer. E isso é muitas vezes o que separa uma carreira em que você se sente bem sucedido, que é você ter prazer naquilo que você faz, da frustração, do não se encontrar. Então são pontos que eu gostaria de ter ouvido lá, e que eu acho que vale a pena poder passar para os mais jovens. Certo. Você mencionou sobre estudar, né? E você também mencionou que fez parte de órgãos da faculdade como a Cap Júnior, que é a empresa júnior da Unesp, né? E também mencionou que continuou estudando, fez mestrado, doutorado. Só que me deu uma dúvida. Você disse que tinha certa intenção de ficar mais próximo da família, certo? Geralmente a gente vê que esse pessoal que tem algo na família, assim, às vezes acaba deixando de lado o mestrado, o doutorado, porque acredita que isso é para quem quer dar aula, para quem quer ir para um ramo mais empresarial fora da família. E eu vejo que você tomou justamente o caminho ao contrário. Então eu gostaria de perguntar se você acha que ter feito parte, por exemplo, da Cap Júnior, desses projetos dentro da faculdade e ter continuado estudando, você acredita que hoje, numa empresa familiar, no seu caso, contribui de certa forma além do que você faz na Coplana, além do que você fez nessa caminhada toda nas empresas? Contribuição sobremaneira. Ótimo. Sobremaneira. Eu leciono com alunos de graduação e pós-graduação. E quando eu tenho a oportunidade de vivenciar a mesma turma por 2 semestres seguidos, no segundo semestre, já com muita empatia dos alunos e com um canal de comunicação aberto, eu procuro perguntar para eles o que eles fizeram nas férias. Legal. E o pessoal começa a responder, e a grande maioria, ela optou por curtir as férias. É uma opção. Mas que talvez tenha um custo caro lá na frente pelo investimento que você faz durante a faculdade. E eu trago para eles a ideia do tempo. O estudante tem algo que o mundo hoje busca, que as pessoas buscam, que é o tempo. O tempo para quê? O tempo para você ser produtivo. Nós todos estamos atrás desse tempo adicional. O celular, a vida dinâmica, ela nos drena a energia e nos drena o tempo. E o estudante, ele tem o tempo. Ele tem o tempo e ele tem a oportunidade de escolher o que ele quer fazer. Nesse sentido, na hora que você olha grades curriculares e o tempo que aquele estudante tem de compromisso com a instituição, mais ou menos se chega a uma conta entre 2/3 você tem o tempo livre e 1/3 você tem que estar em sala de aula presente. Poxa, 2/3 você faz o que você quiser. Não é nenhuma profissão hoje te dá isso. A profissão vai te dar 30 dias de férias, de acordo com a nossa CLT. Mais nada. O estudante tem 66% do tempo para ele fazer o que ele quiser. E aí o ponto que fica você como estudante, o que você tem feito em relação ao seu tempo? Eu vejo vocês dois aqui, vocês poderiam estar no fim de tarde do DA, vocês poderiam estar lá na rotatória do Sapão, e vocês estão aqui, engajados, querendo evoluir, buscando aprendizado. Isso vai fazer diferença lá na frente. E é o que eu acredito que a universidade, a faculdade nos traz, a oportunidade. Ter feito parte da Cap Júnior, e eu fiz parte da Cap Júnior desde o momento que eu estava no colégio agrícola, eu olhava as pessoas na Cap Júnior, os agrônomos, os estudantes de agronomia, dedicados, eu falava, eu quero fazer parte disso. O dia que eu fizer agronomia, vai ter que ser aqui, eu quero estar nessa Cap Júnior. Porque eu via a dinâmica, o relacionamento com empresas, o trabalho em equipe, me fascinava olhar aquilo. Entrei na faculdade,
uma das primeiras tarefas que eu fiz foi bater na porta da Cap Júnior e avaliar como eu poderia fazer parte. Bacana. Naquele momento já tinha sido o processo seletivo, e aí eu me coloquei à disposição como voluntário. Eles falaram, sim, pode vir. Sim, mas você vai ficar 1 ano como voluntário, porque a gente acabou o processo seletivo agora. Eu falei, eu fico como voluntário. E eu fiquei 1 ano no projeto ONU Agrícola como voluntário. Por quê? Porque eu queria estar ali, eu queria contribuir. E assim foi. Projeto como voluntário, depois como membro de projeto do ONU Agrícola, dia de campo, depois como diretor de agronomia, depois como diretor-presidente da Cap Júnior e depois como conselheiro. Legal. Dentro de uma jornada, dentro de degraus que foram sendo escalados. Então, o tempo para o estudante ele é algo muito especial. E aí você pode usar da forma como você bem entender. Em usando bem, você está se capacitando, você está já antevendo desafios lá da frente e podendo se capacitar. A ideia do mestrado, para mim, foi uma opção de, como eu gosto de estudar, de estar próximo dos negócios aqui em Jabuticabal, da família, da cooperativa. E aí eu uniria o estudo com o estar próximo. Tem que fazer sentido, né, para o profissional que queira se engajar e estar dentro de um programa de mestrado. Parar de estudar? Nunca. Todo dia eu leio artigos, se tiver algum curso de curta duração eu estou fazendo, porque o dinamismo do mundo ele nos convida a conhecê-lo cada vez mais, e é o que eu busco fazer. Interessantíssimo. Obrigado. Imagina, que é isso. Sobre a Coplano, um pouquinho assim. Mas quanto tempo que você está por lá? Qual a história assim com a Coplano em si? Legal, Marjorie. 2003, a Coplana funda um trabalho de jovens. Eu estava na faculdade naquele momento, fazendo curso de agronomia, e a Coplana cria esse grupo de jovens com 3 objetivos na época, que era aproximar o jovem filho de cooperado da cooperativa, buscando entender para esse jovem o que é uma organização, o que é uma cooperativa, a qual o pai, o avô, o tio faz parte, formar novas lideranças, e que esse jovem fosse um elo entre as novas tecnologias que o mundo está nos trazendo e o líder dessa propriedade que esse jovem faz parte, no caso o avô, o pai ou o tio, e que esse jovem fosse o elo entre essas novas tecnologias e a propriedade, além do próprio agrônomo, que pela sua natureza já faz esse trabalho de levar novas tecnologias para o produtor, para o cooperado. Em 2013, então, esse programa, esse núcleo de jovem é lançado, e na oportunidade, dentre os jovens que estavam lá, 3 foram eleitos para poder coordenar esse núcleo de jovens, para dar um senso de organização e de curadoria de temas, de agenda para os jovens filhos, filhas, netos, netas, sobrinhos, sobrinhas dos cooperados. Nessa eleição que houve um cargo de coordenador, vice-coordenador e secretário. E eu acabei sendo eleito como secretário do núcleo jovem. Fazer as atas de reuniões, auxiliar o coordenador e o vice-coordenador no exercício da função. Ali começa o meu engajamento dentro da cooperativa. Então nós estamos falando de 21 anos atrás. Em 2010 eu me torno cooperado como produtor rural. Em 2011 eu sou convidado para participar do conselho de administração. Em 2014 tem uma eleição e eu sou convidado para disputar a eleição como presidente indicado pelo conselho para presidir a nossa organização. Ficamos 2 mandatos, que é o que o estatuto nos permite, 2014 a 2017, depois de 2017 a 2020. E aí, nesse período, eu tive o exercício da presidência e depois membro ainda de diretoria, mas respaldando o nosso novo presidente que veio e que ainda está, que é o Bruno, e que eu tenho dado todo o respaldo e suporte possível para ele. Então, minha história na Coplana é de 21 anos e escadinha também. Só tudo isso. Faz parte. É importante o pessoal saber que para chegar no conselho de administração tem que respeitar o tempo também, né? Não adianta simplesmente ter currículo e tudo mais.
não é tão simples assim, né? Dar tempo ao tempo. É o tempo, a capacitação e você se apresentar para o jogo. Né? Certo. Eu acho que é importante isso, você estar onde as coisas acontecem e estar preparado. Né? E nós vamos voltar naquele ponto de escolha o que você quer fazer, que te dê paixão, que te brilhe os olhos, estude e o resto, as coisas vão acontecendo à medida que você está preparado para as oportunidades. Que bom. E você, acredita que há espaço de expansão para a Coplana? O Conrado, há espaço, se a gente olhar o agro brasileiro, e aí inserindo a Coplana dentro do cooperativismo do agro brasileiro, o Brasil é o país que mais terá a responsabilidade de aumentar a produção de alimentos, fibras e plantas que gerarão energia renovável no planeta. Dados da FAO, que é o braço da ONU para alimentação e para agricultura, mostram que 41% do aumento que nós teremos que ter de alimentos no mundo terá que ser feito pelo Brasil. Por razões óbvias, nós temos 12% da água doce do mundo disponível, nós temos terra disponível, 23% de pasto. Poxa, 23% de pasto a gente coloca vários países da Europa dentro desse número. Temos ainda 65% da nossa mata nativa preservada. Então temos tecnologia tropical, temos gente, temos jovens que estão dentro da agricultura. Então, dentro desse contexto do Brasil e a sua vocação como produtor de alimentos para o mundo, se insere o cooperativismo como um modelo de negócio onde você desenvolve pessoas através de uma atividade econômica, no nosso caso agropecuária, e nesse contexto tem a Coplana. Dentro de atividades que são a cana-de-açúcar, o amendoim e a soja, que estão nessa jornada de necessidade de crescimento, seja pelo lado da bioenergia, no caso da cana-de-açúcar, ou seja pelo lado do alimento, como a soja, o amendoim, e com dois apelos para essas duas, um apelo muito forte para essas duas culturas, que é a proteína à base de plantas, que atende uma geração que vem vindo olhando proteína de plantas como algo que chama atenção, que entende o valor, que é energético e é proteico, principalmente o caso do amendoim, e que a Coplana está nesse contexto. Então, a oportunidade que a organização tem, a Coplana de crescimento, ela vem dentro desse arcabouço do Brasil agro, a sua vocação como sendo uma potência global em produção de alimentos e preservação também. Certo. E você teria como mencionar, por exemplo, quantidade uma estimativa de tempo, talvez, para a gente começar a abranger maiores números, como você disse, sobre energia, porque talvez hoje o Brasil eu enxergo que o mundo afora enxerga a gente como produtor de alimentos, mas talvez, por exemplo, assim, eu acredito que eu já ouvi falar muito sobre a Europa, que, por exemplo, não gosta muito do nosso combustível biodegradável, né? Biodegradável não, perdão. Renovável, né? Nosso combustível renovável. E que tenha talvez a ver com casos de poluição, né? Que essa galera acaba não olhando para o Brasil. Mas como você mencionou, a gente tem uma alternativa de potencial grande para trabalhar em cima dessas energias, né? Você teria como mensurar uma quantidade de tempo? Ou será que já está acontecendo essa mudança, assim, se é que a gente pode dizer dessa forma? Você fala mudança dos investimentos em... Isso, começar a olhar um pouco mais para a energia também, além de só produção de alimentos. Ah, sim, com certeza, o Conrado. Se a gente olhar hoje o número de projetos, por exemplo, plantas de etanol de milho, a gente não parou ainda como sociedade para olhar, mas hoje a gente já tem aí cerca de 20% do etanol que abastece os nossos veículos provindo do milho. Certo. Evoluiu muito a tecnologia de produção de etanol a partir do milho, está em franca expansão e ele se junta em plantas anexas, principalmente de cana-de-açúcar, e aí tendo uma sinergia muito grande entre a cana-de-açúcar e a energia o etanol a partir do milho, que se junta também ao etanol
de segunda geração através do bagaço. E tem a terceira geração vindo, que seria através da celulose, e tem o hidrogênio depois vindo como próxima etapa. Nós estamos nos preparando para esse mundo da mobilidade com energia limpa e renovável. É importante deixar claro isso, não basta a energia ela ser limpa, ela tem que ser renovável também do ponto de vista de sustentabilidade. Toda energia que eu tiver que toda vez colocar alguma energia a mais para tê-la, não faz total sentido dentro do que a gente enxerga como sustentabilidade. Então, nesse sentido, eu vejo muitos investimentos sendo feitos, os mandatos dos países para blends da gasolina com etanol, eles passam a ser cada vez mais recorrentes, e tem uma agenda política, de lobby, de poder geopolítico em jogo. Sim. O Brasil de hoje é diferente do Brasil de 20 anos, em que a gente não tinha tanta expressão, não tinha crescido como a gente cresceu nas 2 últimas décadas, principalmente puxados por Ásia e principalmente China, que teve o seu crescimento. Então, ouvir agendas como essa da Comunidade Europeia contra o nosso combustível faz parte de um ambiente de disputa de uma Premier League do futebol. Nós não estamos mais jogando Brasileirão, Série B ou C. Nós estamos jogando uma Premier League e tem muitos interesses na mesa. Entender esse contexto geopolítico, entender o que a gente tem vocação, e o agro e a pecuária são vocações que o Brasil tem, ambientalmente falando também, e que a gente está bem posicionado para o que vem aí em tendências do mundo, em necessidades que o mundo vai ter. O mundo vai lidar e lida com insegurança alimentar. Nós temos a chance de alimentar o mundo. O mundo lida com transição energética de fonte fóssil para fonte limpa e renovável. Nós estamos preparados e aumentando ainda mais a chance de fazer isso. Nós estamos bem posicionados. Precisa ter habilidade para negociar, precisa ter habilidade de estar nas agendas globais para poder trazer essas agendas. Excelente ouvir isso. Muito bom mesmo. Então, seguindo essa linha de raciocínio, você acredita que a cultura organizacional, ela posiciona ou tem esse poder muito grande de posicionar uma empresa nesse mercado? Muito, Marjorie. A cultura é algo muito forte. Se nós olharmos as fusões e aquisições que não deram certo, muitas delas foram frustradas pela cultura não ter sido tangibilizada. No processo de fusão, de aquisição, você vai olhar os números, você vai olhar a sinergia que há nos negócios, o rateio dos custos fixos, e dificilmente você olha a cultura. E a cultura é algo muito forte. A cultura, ela destrói ou ela potencializa uma organização. Então, eu vejo a cultura como uma forma de você preservar o legado da organização. A cultura, ela preserva os valores, ela preserva a missão da organização. A cultura é algo muito forte e, com certeza, ela sempre atua, né, dentro da organização. Muito bom. Você, no seu cargo, você é da parte administrativa da Cuplana, né? Como o senhor acredita que essa cultura organizacional, essa parte, você usa no seu dia a dia para elementar, né, colocar a Cuplana no lugar que ela está, principalmente da sua parte, na sua área? Sempre. A cultura de uma cooperativa é algo muito forte, principalmente porque a gente equilibra pessoas e negócios. E que é o que o mundo está buscando hoje dentro da agenda ESG, de equilibrar mais negócios e pessoas. As cooperativas já fazem isso como algo da sua agenda, da sua concepção, da sua doutrina, algo muito forte. A cultura de uma cooperativa é uma cultura de preservar pessoas.
Mas, ao mesmo tempo, existe uma armadilha que é, se você preservar muito essa cultura de só olhar as pessoas, você abre mão de resultado. Você acha que a sua parte, na sua parte administrativa, né, que você tem na Coplana, a cultura organizacional, como você fornece ela para sua área? Qual a importância dela em manter a Coplana na posição que ela está? A cultura é algo muito forte e você tem que preservar, do ponto de vista de cooperativa, negócios e pessoas de uma forma que você não penda muito para um lado ou para o outro. O que isso quer dizer? Se a gente olhar muito só as pessoas, nós vamos viver um romantismo e esquecer da gestão, da governança, do planejamento sucessório. Se a gente focar muito nos negócios, nós perdemos o trunfo das agendas de organizações modernas, do capitalismo moderno, das organizações 4.0, do novo capitalismo, que é ter organizações que equilibrem pessoas e negócios. A cooperativa é justamente esse modelo em que você equilibra pessoas e negócios. E a cultura de uma cooperativa é preservar esse jeitão que você reconhece o cooperado como dono, você abre o espaço para ele de forma permanente e você busca dentro da cultura, no caso da Coplana, nós somos muito próximos do produtor, muito próximos. Eu não sei dizer para vocês o número de grupos de WhatsApp com cooperados que eu estou. Nossa. Isso é nossa cultura. Eu não penso, primeiro que eu gosto, mas eu não penso nem em sair por opção, porque você perde o vínculo. Com quem? Com o dono, com o cooperado. Por quê? Porque ele é a razão da gente estar ali. E se a gente corta essa comunicação, qual que é o sentido de você estar ali representando o seu cooperado? É verdade. Então, a cultura da Coplana, uma das culturas muito fortes é essa presença, essa relação muito próxima do seu dono, do seu cooperado, do produtor rural. E é algo que a gente busca preservar a todo momento. É estar escuta ativa, vai no supermercado, encontra um cooperado, para conversar, tá na praça, encontra um cooperado, para conversar, ouve, escuta o que está acontecendo, se ele está com algum ponto de insatisfação, como é que ele está enxergando os negócios, como é que ele está enxergando o ano, como é que a cooperativa está auxiliando ele aos desafios do ano. Essa é a cultura que a gente busca preservar hoje como diretor e como conselheiro da nossa organização. Muito legal pensar que não é só uma troca, né? É físico, é psíquico, muito interessante. Bom, falando de pessoas, né, e de uma conexão, vamos tentar trazer um pouco a Coplana aqui para o município de Jaboticabal. Pensando em Jaboticabal, a Coplana tem encontrado alguma dificuldade em relação à mão de obra, talvez uma falta de qualificação do pessoal? A gente tem ouvido algumas reclamações. Como você acha que está o município em questão de mão de obra? Talvez esse seja um dos grandes desafios do Brasil para o crescimento. Mão de obra qualificada. Certo. E aí a Coplana é uma das organizações que acaba tendo esse desafio, que é encontrar pessoas para poder preencher posições. Primeiro porque nós estamos, os próprios números mostram, né? O nosso nível de desemprego no Brasil está baixíssimo, né? O que significa que a gente tem uma população que ela está economicamente ativa e empregada. O outro ponto é que a gente está perdendo o bônus demográfico. Aliás, muitos dizem que a gente já perdeu, que é aquela chance de você ter a maior parcela da sua sociedade, da sua população disponível para o mercado. A população nossa está envelhecendo, nós estamos tendo menos filhos. Todo casal que tem 2 filhos, ele está mantendo a população. Todo casal que tem um filho, ele já está reduzindo a próxima geração à metade da população. E aí vem todo um contexto e que a Europa já mostra isso, por ser uma sociedade anterior à nossa, que se desenvolveu antes de nós e que já tem mostrado esse envelhecimento há muito mais tempo. Então nós estamos ficando uma sociedade envelhecida, e com isso a gente deixa de ter pessoas disponíveis no mercado de trabalho.
O que isso traz para nós? O desafio de encontrar pessoas. Então, é algo que é um desafio enorme. Eu percebo uma busca cada vez maior pela automação. Onde eu puder ter máquinas fazendo, nós vamos buscar para poder preencher o espaço que a gente não está conseguindo repor por uma pessoa. Se tiver algum processo que eu posso trazer algo que haja um investimento e eu não fique vulnerável a não ter pessoas que não têm se encaixado, vamos fazer. É algo que eu tenho notado, tenho visto venezuelanos se apresentando para esse mercado, até por uma questão particular do país Venezuela, e que passa a olhar nos países vizinhos, e aí o nosso país, como uma oportunidade de receber esses refugiados e que passam a ocupar espaços que a gente não tem tido pela nossa própria população. Então, é um desafio e vai ficar cada vez mais desafiador. A inteligência artificial, ela já mostra alguns estudos que países desenvolvidos terão uma adoção dessa inteligência artificial maior que a nossa, mais rápida, até pela questão do custo da mão de obra, que é maior, mas que eu acho que vai chegar também na sequência para nós, pelo custo ou pela falta de mão de obra disponível que vai nos trazer a necessidade de buscar ferramental para recompor esse espaço que a gente não tem conseguido preencher. A gente tem conversado bastante com algumas pessoas, principalmente assim, de comércio, e o que eles mais reclamam é da falta de qualificação do pessoal, principalmente essa nossa geração aqui. Parece que falta vontade, né? Exato. A gente tem a tecnologia, que é um próximo assunto que eu gostaria de puxar, que eu queria saber se vocês têm essas tecnologias emergentes, como vocês usam para agregar valor aos clientes de vocês, como a Coplana usa isso, porque a gente vê que cada vez mais a gente conquista um espaço tecnológico. E essa tecnologia ela pode levantar quanto afundar a gente muito rápido, né? Você tem que medir que velocidade que você dá para essa agenda e você tem que ir dosando ela de forma que você não vire muito tecnológico de uma vez, mas também que não fique muito cringe, como a moçada diz. Então é medir o equilíbrio entre não acelerar muito, senão eu perco os mais senis, mas também não ser tão devagar nessa agenda que eu perco os mais jovens. Tem que dosar muito bem isso. Adoções de aplicativos têm sido feitas pela organização no sentido de experiência do cooperado e que a gente faz isso de uma forma muito suave e planejada para não perder os mais velhos. Imagina se a gente tornar a nossa organização 100% digital hoje. Nós temos um cooperado que ele está no WhatsApp, lógico, mas tem ferramentas de sistema que ele não vai conseguir acessar. E aí como é que você lida? Você vai perdê-lo como cooperado? Não. Então medir essa velocidade e fazendo essa transição. A nossa sociedade hoje, nós temos algo muito peculiar que são 5 gerações convivendo no mercado de trabalho. Você tem pessoas que já aposentaram e têm saúde, vitalidade, experiência e vontade e continuam, e você tem menores aprendizes entrando e buscando primeiro experiência como estagiário. Imagina o vucu-vucu que a gente não tem aqui com essas 5 gerações. 2025, a geração alfa, que é essa geração dos nascidos em 2010 até o ano que vem, 2025, será a maior fatia da nossa sociedade. 2,5 bilhões de pessoas. Num mundo que vai ter 8,3 ou 8,4 bilhões de pessoas. Então, essa camada vai ser a maior da nossa sociedade. E que daqui 15, 20 anos serão os nossos líderes, estarão liderando as nossas organizações. Nós estamos antenados em relação aos anseios deles. É a primeira geração totalmente digital, considerada que já nasceu com digital, com touch. As outras fizeram a transição, nós fizemos a transição. Tenho certeza que vocês são nascidos antes de 2010, sim, né? sim. Então tá bom, eu também sou.
Nesse sentido, é uma geração diferente. E aí, como a nossa organização está se comunicando com eles? Isso faz muito sentido na hora de medir que investimentos fazer nessas novas tecnologias para não ficar muito acelerado, mas também não ficar para trás. Bom, puxando um pouco esse gancho de puxar acelerar demais ou ter que voltar para trás, você já vivenciou alguma história em que, num primeiro momento, você pensou que era um fracasso, mas aí com o tempo você aprendeu que aquilo foi um aprendizado valioso para sua vida? Um fracasso é um aprendizado valioso. Uma reviravolta. Isso. Uma reviravolta. Eu acho assim, difícil lembrar de alguma coisa que tenha marcado assim. Eu acho que nós tivemos na Coplana um desafio que foi a semente. A gente apanhou muito em como produzir sementes. E a gente imaginou que aquilo ali era algo que nunca ia dar certo e que a gente ia ter que terceirizar isso. Mas de repente se tornou um dos melhores negócios da Coplana, com rentabilidade, com satisfação do usuário, do cooperado, e transformou a organização numa referência em sementes de amendoim para o país. Acredito que ali foi algo que no primeiro momento parecia um fracasso e que os processos e pessoas com reestruturação diária, ela foi dando um corpo e se mostrou um negócio de sucesso. Interessante. Bom, a gente vê que a gente está numa era muito sustentável, né? Como você vê essa sustentabilidade competindo com a competitividade? Como a Coplana lida com isso? Como vocês agem com essa balança? Uma está ligada à outra. Dentro da sustentabilidade, o pilar econômico ele faz parte. Se nós olharmos ali o triple bottom line, né? O ambiental, o social, o econômico, ele traz o econômico, e o econômico mostra competitividade, ser competitivo para ter resultado econômico, está intrínseco. Talvez a agenda ESG, que é lá de 2004 e ganhou tração na pandemia, ela tenha tirado um pouco o olhar do resultado. Porque aí as 3 letrinhas passam a sintetizar o E de ambiente, o S de pessoas, do social, e o G da governança. E aí, onde fica o econômico? Nós podemos olhar que, do ponto de vista econômico, se você tiver uma boa governança e tiver pessoas dentro de uma legislação trabalhista e ambientalmente essa empresa estiver adequada, você vai ter o resultado vindo. Alguns autores não gostam muito dessa linha e inclusive fazem uma provocação de colocar um E adicional precedendo as letras ESG para cravar a importância do econômico, do resultado. Então, ter competitividade é você estar preparado, ser bom naquilo que você se propõe a fazer como negócio, gerar valor, que em suma o econômico vem junto, e que esse valor dê sustentação à perenidade dessa organização, à continuidade dos negócios. Então eu não vejo como agendas antagônicas, eu vejo como agendas que elas são próximas, elas fazem sentido, e você é sustentável porque você gera resultado, e ao mesmo tempo que você gera resultado, você consegue dar sustentabilidade ao negócio, inclusive olhar mais a questão ambiental, ainda mais a questão das pessoas, fazer algo a mais do que a legislação trabalhista pede, por exemplo, bônus, variável, sexta-feira que cada um possa fazer um home office, são adoções que as áreas de gente e gestão das organizações têm feito como algo adicional à nossa legislação trabalhista. Mas por que você pode fazer isso? Porque você está vendo o valor que é ter uma pessoa, um funcionário engajado, motivado
e que atende também os anseios dele. Ok, isso está gerando resultado? Está. Então tá, você está gerando resultado e você está atendendo as pessoas se motivam mais, se engajam mais, geram mais comprometimento, mais resultado, e eu tenho maior resultado, eu volto pro social e invisto mais nas pessoas. Percebe como a gente começa a gerar uma espiral positiva? E isso faz parte. Então, a competitividade e a sustentabilidade, elas estão enfrunhadas uma na outra. A gente vê, hoje em dia, a sociedade é muito ansiosa, né? A gente tem muito isso de ansiedade. Então, fazer com que esse ciclo só melhore positivamente, que dê essa liberdade, esse espaço pessoal, ainda que trabalhando, mas não tenha toda aquela pressão de todos os dias, é muito importante mesmo. Importante. E aí, Marjorie, cabeça de liderança. Sim. Hoje os negócios, a gente tem ouvido muitos artigos, tem escolas de negócio hoje já até, inclusive com professores e disciplinas nessa linha, que é a linha da neurociência, da inteligência emocional, do se conhecer, para poder conhecer o outro. O tom vem do topo, são os líderes das organizações que moldam a organização. A partir do momento que eu tenho lideranças engajadas, emocionalmente conhecedoras de si mesmo, elas vão conhecer o seu time, elas vão saber as fragilidades de cada um, a questão da ansiedade, e vai poder lidar isso de forma muito particular, inclusive cascatear essa cultura de olhar as pessoas dentro da organização de uma forma muito mais mergulhada e ao longo dos estratos da organização. Bom, então, falando sobre resultado, será que a gente pode ter uma visão sobre esse desenvolvimento do agro no Brasil nos próximos anos, pensando que o olhar de fora para o Brasil realmente vai melhorar? A gente vai ter, talvez, vamos dizer assim, um país que lá fora eles olham para a gente com orgulho de quero estar no Brasil, assim como aqui a gente olha para a Europa, para os Estados Unidos, em questões econômicas. Será que aqui a gente também vai receber esse olhar? Conrado, tem uma frase do Tom Jobim, que já partiu, que ele dizia que morar no Brasil é uma MP, mas é bom. Morar lá fora é bom, mas é uma MP. O que eu quero dizer com isso? Não tem lugar perfeito para se viver. Eu tive a oportunidade de morar em 2 países, sendo um deles 2 vezes e um outro uma vez, que foram os Estados Unidos e o Canadá. É diferente você estar num país lá fora como turista e como cidadão. Você começa como cidadão a vivenciar problemas que existem e que para nós aqui não é problema, e vice-versa. Então, ter a expectativa de que as pessoas olhem para o nosso país e digam, poxa, quero morar lá, essa expectativa a gente já tem hoje. Tem muitas pessoas que visitam o Brasil, eu tenho amigos de fora que vêm para cá, ficam na minha casa, conhecem Jaboticabal, conhecem o agro, conhecem o Brasil e saem daqui maravilhados, voltam inclusive a passear e falam, poxa, gostaria de morar aqui. A gente já tem esse condão de se apresentar ao mundo como um país que queiram morar. Não tem lugar perfeito, então acho que esse é um ponto. O outro ponto é o a vocação nossa. A vocação é de produzir alimentos e de preservar e ajudar no balanço de carbono do mundo. Não tem como. Não tem nenhum lugar no mundo com tanta mata nativa preservada como nós. A Europa tem um país que tem 55% de mata nativa preservada. É o país chamado Luxemburgo. Sabe o tamanho de Luxemburgo? Pequeno. 1,7 a cidade de São Paulo. Então, ou seja, o percentual que ele tem de mata nativa não é nada perto da nossa nação e o nosso espaço territorial. Então eu vejo como temos problemas muito. E acho que passa por uma mudança da sociedade e a mudança de quem nos lidera, que é um reflexo da nossa sociedade.
mas praticamente a gente não tem crescido por 3 razões, e vocês como estudantes de administração com certeza já ouviram ou têm trabalhado ou vão trabalhar, que é a questão de a gente investe pouco em relação ao nosso PIB. O Brasil hoje tem investido 16, 17% do PIB, enquanto deveria investir 22% no mínimo. Toda vez que eu invisto parte do resultado que eu tenho, eu estou criando novas empresas, eu estou dando mais oportunidade, eu estou abrindo espaço, eu estou desenvolvendo, eu estou gerando emprego, eu estou aumentando renda. Isso a gente não tem feito. Então a gente tem feito pouco investimento, o que traz pouca oportunidade. Além disso, tem a questão fiscal, que está tão discutida aqui, e que à medida que a gente expõe a nossa questão fiscal, nos enxergam como risco. E aí isso é precificado dentro de recurso financeiro que você empresta para as pessoas e principalmente para os empresários, e principalmente, ou para as pessoas através do crediário, ou pelo dinheiro de fora que vem aqui para o Brasil e que vai colocar o risco soberano, o risco do país. E um terceiro ponto, que é a questão da produtividade. Nós tocamos há pouco, que como dizia um prêmio Nobel, produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. Não ter produtividade é ficar atolado, porque eu nunca cresço, eu nunca produzo mais. E a nossa produtividade, não como agro, a nossa produtividade como país tem sido muito baixa. E parte dessa produtividade baixa passa pelo investimento que ele não tem sido feito. Se eu não invisto numa nova máquina, minha produtividade fica estagnada. E aí eu não aumento a produtividade. Não aumentando a produtividade, eu não sou competitivo como organização. E não tendo competitividade, eu não gero resultado, aí eu não contrato mais. E aí eu fico atolado. Então a produtividade é algo que a gente deveria ter. Esses 3 pontos nos ajudariam muito a desenvolver o país e talvez a melhorar a condição de vida das pessoas, distribuir mais renda, depender menos de auxílio e sem polarizar que 20% desse auxílio tem ido para aposta, o que é algo insano. E aí a gente perde a passada e perde a agenda. Nós precisamos de uma agenda de país, de nação, de Estado, e não uma agenda de 4 anos de governo. Nós precisamos de algo assim, como a China faz, e que tem um monte de coisas erradas. Já tive a oportunidade de visitar a China, um país espetacular do ponto de vista de desenvolvimento, mas tem muitas limitações e muitos pontos questionáveis, por exemplo, a liberdade das pessoas, mas que ela tem, acima de tudo, a oportunidade do país construir uma agenda que, independentemente de quem estiver ali no Partido Comunista Chinês, vai seguir uma agenda, um plano de 50 anos do país. Está feita a agenda. Eu tenho uma estratégia. Isso talvez nos ajudaria muito. Concordo plenamente. Meu pai falava exatamente isso, que nós deveríamos ter uma cartilha, uma espécie de cartilha de 50 anos, dependendo de quem assuma que aconteça, em 50 anos a gente teria, por exemplo, 50 afazeres, para que em 50 anos a gente tenha um resultado expressivo, né? E construído pelos próprios partidos políticos, né? Claro. Independentemente de quem estiver lá, tem uma agenda. Você vai seguir essa estratégia. O seu jeito vai mudar, mas você não pode mudar a direção. Sim. Hoje a gente vive mudanças de direção a todo momento. Isso gasta energia, gasta recurso público e a gente não avança. Concordo plenamente. Eu também. Bom, fácil falar, difícil fazer. Mas esse é o plano, parece tão simples, né? Exato. O que falta? Fazer. Pessoas. Lógico, iniciativa, pessoas, a nossa cobrança como sociedade. É verdade. Bom, antes de encerrar, né, o senhor comentou que é uma pessoa que lê muito, que está se atualizando sempre. Então, você teria algum livro, alguma citação, um artigo que gostaria de recomendar, deixar como dica para os empresários, para os estudantes, algum incentivo? Legal. Uma frase que eu pratico e gosto muito é de: quem não conhece o passado não compreende o presente e não vislumbra o futuro. Acho que ela dá a noção exata de que a gente precisa ser grato ao passado, às pessoas que nos auxiliaram, aos professores que nos ajudaram,
a quem esteve envolvido e pôde nos ajudar, para entender onde a gente está e olhar para o futuro e começar a mensurar como é que a gente pode se desenvolver ainda mais, aprender ainda mais e contribuir para os negócios e para a sociedade. E um livro, Marjorie, eu li faz algum tempo, mas me chamou muito a atenção e é um livro que quero ler de novo, que é Os Caminhos de Mandela. Já ouviu falar? Sim. Tem vários livros sobre o Mandela, mas esse em especial eu gosto bastante. Ele foi escrito por uma pessoa, um biógrafo, que ele ficou acompanhando o Mandela durante as agendas e foi pegando o jeito, os trejeitos, o modo de pensar, e ele relatou isso num livro. Eu tive a oportunidade de visitar a África do Sul, o presídio que o Mandela ficou lá preso, né, na ilha, e assim, é linda a história dele de lidar com a oposição, lidar contra a opressão e transformar a África do Sul num dos principais países do continente africano, que ainda carrega muito, né, da questão do apartheid, mas que colocou a África do Sul dentro do BRICS e coloca ela preparada para ser um dos países que mais tende a se desenvolver dentro do continente africano. Então essa seria a minha recomendação, se inspirar mais no Mandela e nesse livro Os Caminhos de Mandela. Excelente. Bom, para encerrar, Rossato, você teria alguma mensagem, algo que você gostaria de deixar para o município de Jaboticabal, para os empresários ou para os estudantes, algo que você queira deixar marcado aqui? Eu gostaria de deixar algo que eu recebi do nosso paraninfo do MBA na Dom Cabral, que foram 3 recomendações. A primeira, que conteúdo atualizado praticado. A sociedade está se transformando, as informações são dinâmicas, talvez nos falte conhecimento, mas nós temos que estar buscando um conteúdo como profissionais cada vez mais atualizado e que esse conteúdo seja prático, que eu consiga trazê-lo para os negócios. Então, conteúdo atualizado praticado, leitura de contexto. Ao ler um jornal, você pode sair desse jornal, dessa leitura, broxado ou super motivado. Depende da lente que a gente coloca. E ler o contexto nos auxilia a tirar um pouco de um otimismo exagerado, mas também de um pessimismo exagerado. Fazer essa leitura de contexto, trazendo situações positivas, de olhar mais leve, junto com desafios, situações delicadas, riscos, nos dá um senso maior de serenidade para continuar a viver e a empreender. E o terceiro ponto, que ele trouxe, né? Nós devemos estar onde as coisas acontecem. É importante entender a razão, a causa, e buscar onde as coisas acontecem, se lançar aonde isso de fato acontece, nas agendas, e poder aprender e influenciar positivamente. Então seria isso: leitura de contexto, conteúdo atualizado praticado e estar onde as coisas acontecem. Perfeito. Bom, a gente gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação. Foi muito importante aqui para nós. Muito bacana também. Muitíssimo obrigada por essa entrevista de hoje, por dedicar seu tempo a nós aqui um pouquinho. Agradecimento meu a você, Marjorie, você, Conrado, ao professor Adriano e aí as pessoas que acompanham vocês aqui nesse podcast do IPJAP. Sim. Muito obrigado pelo convite e oportunidade. Mais uma vez, obrigado, José Rossato. Obrigado, professor Adriano. Obrigado a Ciaja, ao Niel, ao Daniel Medina, perdão. A Faculdade São Luís por ceder espaço para a gente, nossos apoiadores. E se caso você seja algum empresário de Jaboticabal, ficou curioso sobre o nosso trabalho, pode vir aqui embaixo nas nossas descrições, conhecer um pouquinho mais sobre a gente. Rossato, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima, pessoal.